Hello, folks! Bem-vindo a mais um super aulão de inglês. Be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. O nosso assunto de hoje será verb to be, aquele que você fala para o seu professor de inglês. Meu Deus, já estudei tanto verb to be, sempre foi a minha primeira aula lá na escola, naquele curso que eu fiz, mas o que acaba acontecendo com muitos alunos é que ao aprender o verbo to be logo de cara, eles acabam tentando aplicar o verbo to be em toda situação quando eles estão conversando em inglês. E este vídeo é para mostrar para vocês que sim, o verbo to be é um verbo very important, muito importante no inglês, mas não existe só ele. Então vocês precisam parar de colocar verbo to be onde não precisa ter verbo to be. Precisa entender sim o verbo to be, que é um verbo muito importante, mas não colocá-lo em todas as situações de conversação no inglês, porque fica errado, ok? Então olha só, eu fiz uma tabelinha de apoio aqui para vocês, para a gente fazer essa aulinha de verb to be bem completa, tá? Um verb to be de uma forma bem diferente. Vamos usar do nosso segundo idioma que nós falamos aqui, para nos ajudar com a tradução. Verb to be, ser, estar. Por que é importante saber que verbo to be é ser e estar? Ah, eu sempre soube que verbo to be é ser e estar. Se você sempre soube que verbo to be é ser e estar, por que na hora de fazer a frase eu trabalho no banco, você fala I'm work at the bank? É eu trabalho, não é eu sou e eu estou. Então, uma coisa muito importante do verbo to be, ele sim tem a tradução ser e estar, e você só vai usar verbo to be quando na sua cabecinha aí você estiver usando o verbo ser e estar. Se você estiver utilizando outro verbo, como por exemplo o verbo trabalhar, comer, beber, correr, que não seja verbo to be, ser e estar, não coloca o verbo to be na frase. Fica errado, ok? Olha só, verbo to be. Tem uma coisinha para falar para vocês de verb to be. Na verdade são várias, tá? Verbo to be. Ele é um verbo forte, considerado um verbo forte. Eu sempre falo para os meus alunos, verb to be é um strong verb. Teacher, por que ele é um verbo forte? Porque o verbo to be, diferente dos outros tempos verbais, ele é um verbo que não depende de auxiliares para fazer as variações. O que são as variações? Afirmar, negar, perguntar. Tá? Você tem que, sempre que você estiver aprendendo um tempo verbal, sempre que você estiver aprendendo algo importante, assim como verb to be, presente, passado, futuro, é muito importante que você lembre que há variações. O que são essas variações? Você não aprende só a afirmar. Às vezes você precisa negar e perguntar. Então não adianta você memorizar como faz uma afirmativa e não saber como faz uma negativa e uma pergunta. Como é que você vai fazer aquela pergunta para o seu chefe? Não vai saber fazer, ok? Então olha só, verb to be, verbo forte. Não precisa de ajuda de auxiliares para fazer as variações. Positive, negative, interrogative. Então como que fica o verbo to be na positive sentence? Na forma positiva. Nós temos a forma longa e a forma short, ok? Essa forma short é muito utilizada no inglês americano, obviamente, que eles gostam de contract, contrair tudo, né? Fazer tudo mais rapidinho. Então vamos aprender as duas formas. So here we go. Repeat after me. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Short form. I'm, his, she's, it's, you're, we're, they're. Numa frase, então, por exemplo, vamos fazer frases aqui com a short form. Fala, teacher, não escutei esse there, talvez não sozinho aqui, né, fazendo a leitura só dele, mas numa frase, they're home, eles estão em casa, super comum, ok? We're on the way, estamos a caminho, ok? She's at school, she's at school, ela está na escola. Tá? Então essa short form é muito utilizada, ok? Forma negativa do verb to be. Também temos long form e temos o short form. Então vamos para o long form primeiro. I am not. He is not. She is not. It is not. You are not. We are not. They are not. Acrescentou not na frente do to be. Você já está fazendo a negativa. Lembra que ele é um verbo forte? Não preciso usar auxiliar nenhum, eu coloco not, já estou negando. Qual que é a forma short do verbo to be? I'm not, se eu usar a mesma da afirmativa e adiciono not, tá? Agora, para os outros, nós já temos duas formas
de short, né? De fazer o short form. Primeira, he isn't. Segunda, he's not. Continuo usando not, mas falando da forma abreviada. He's not. She isn't, she's not. It isn't, or it's not. You aren't, or you are not. We aren't, or we are not. They aren't, or they are not. Ok? Forma interrogativa, interrogative. Como que o verbo to be faz pergunta se ele não usa auxiliar? Inversion. Trocando, ele vem antes do sujeito, tá? Então, olha lá. Am I? Is he? Is she? Is it? Are you? Are we? Are they? E aí já estamos fazendo pergunta com verb to be, ok? Teacher, já decorei isso daí, eu sei essa forma do verbo to be, então o porquê desse vídeo? Da seguinte situação. Eu chego no aluno e falo para ele assim, ó, monta a frase para mim. Eu trabalho no banco todos os dias. Qual que é o verbo que tem na frase? É o verbo trabalhar. Eu vou colocar I'm do verbo to be? Não. Mas como você aprendeu sempre, a vida toda, verbo to be, você vai lá e sem querer, I'm work. Não coloca verbo to be quando não há verbo to be na frase. Ou então uma pergunta que você precisa fazer para um amigo. Você estuda inglês todos os dias? Are you studying English every day? Por que você usou o are? Sendo que o verbo é estudar, não tem nada a ver com regra de verbo to be. Não mistura outros verbos com o verbo to be. E isso causa uma pane total e o aluno make a lot of mistakes. Ele comete muitos erros na hora de fazer as frases aplicar na conversação. Então, se você for perguntar para o seu amigo, você estuda inglês todos os dias? É o verbo estudar, faz parte do presente simples. Do you study English every day? Não tem nada a ver com o verbo to be. Agora, se você for perguntar para o seu amigo, você está cansado hoje? Você está cansado hoje? Faz parte do verbo to be, ser, estar. Então, se é uma pergunta, nós vamos lá para a terceira coluninha, lá onde a gente lê, ó, Are you tired today? Então, do you e are you completamente diferentes. São duas coisas como do you eu vou usar para fazer pergunta no presente. Presente simples, todos os verbos do presente simples, não o verbo to be. Não o verbo ser e não o verbo estar. Agora, quando eu tenho ser e estar, você é médico? Verbo ser, você é médico. Are you a doctor? Beleza, aí sim eu vou aplicar a regra aqui do verbo to be, ok? Mais um pontinho importante para vocês aqui dessa tabelinha nossa do verb to be. Posso fazer pergunta negando, teacher? Como, por exemplo, sei lá, joguei futebol o dia todo com meu amigo, olho para ele no fim do dia, ele tá lá jogando ainda. E você não tá cansado? Você não tá cansado? Sim, do mesmo jeito que você faz pergunta negando no português, né? Você pode fazer no inglês. A diferença vai ser que aqui no verbo to be, como é pergunta, continuamos trabalhando com a inversion, mas aí eu uso a negativa do verbo to be para fazer uma pergunta negando, uma negative interrogative. Olha lá, isn't he? Isn't she? Isn't it? Aren't you? Aren't we? Aren't they? Ok, very good. Outra coisa importante sobre verb to be, na verdade isso aqui se aplica para vários outros tempos verbais, mas como estamos falando de verb to be, aqui vamos. Quando a gente faz perguntas com verb to be, usando aquelas palavrinhas, né, para dar mais detalhe na sua pergunta, onde, quando, né, por quê, como, where, what, when, who, how, why. O aluno tem que lembrar que essas palavrinhas vão vir no começo da frase e a inversão continua acontecendo, porque não deixa de ser uma pergunta. Então, olha lá. Where is your mother? Is she at home? Where are you from? Are you from Italy? How are you? Why is this so expensive? Who is that man? Where is the package? How much is it? What's your favorite food? Então, ao usar essas palavrinhas, que são palavrinhas boas para a gente fazer questions, perguntas, não deixa de ser uma pergunta. Para eu fazer uma pergunta com o verbo to be, o que acontece? Inversion, inversão. Ok? Note. Também temos a forma abreviada dessas palavrinhas com o verbo to be. Então, às vezes a gente escuta what's. What's the time? What's your name? What's your email? What's, tá? É what com is abreviado. Who is? Whose? Who's she?
Who's she? Okay? How is? How's? How's that man? Where is? Where's? Where's in? Ok? Então a gente também tem essa forma abreviada que é muito importante para que você compreenda. Tem esse listening, esse bom listening, ok? Que às vezes o aluno ele decora toda essa estrutura, mas quando o americano chega para falar com ele, vai falar de que forma? Dessa forma abreviada. Aí ele acha que o que o americano está falando não tem nada a ver com aquilo que ele estudou, tá? É porque vocês têm que começar a praticar aqui o listening de uma forma, of course, bem mais americanizada, né? Da maneira com que eles falam com a gente, de uma forma mais abreviada, linking the sounds, juntando os sons, isso é muito importante para que vocês compreendam e consigam responder, ok? Vamos lá! O que foi importante hoje de verb to be? Saber que verb to be vamos usar para a situação ser e estar. Se eu estou me referindo a outros verbos, eu como, I eat. Não I am eat. Não coloquem verb to be se não temos o verbo ser ou estar. Se for outros verbos, conjuguem os outros verbos. Teacher, mas olha, eu tenho maior dificuldade para conjugar os outros verbos. Presente, passado, futuro, uma confusão danada aqui na minha cabeça. Continue me acompanhando, assistindo os meus vídeos, que aqui eu vou trazer para vocês muita coisa sobre verbal tenses, tempos verbais. Tempos verbais é muito importante em inglês, tá? Não é assim, eu tenho que saber verbal tenses para ter fluência em inglês. Claro, tem, né? Que é muito importante. Logo de cara você já tem o verbo, você já faz a conjugação verbal na hora de fazer uma frase, né? Em inglês, na hora de ter lá, de iniciar uma conversação em inglês. Então, se você está cometendo erros em verbos, você já está errando logo no início da frase, tá? Então é muito importante que essa questão de verbos fique bem alinhadinho para você já começar a sua frase bem, aí você já vai pegando confiança e consegue desenrolar super bacanas na conversação, né? Na sua sentença. Sounds good? Excellent! Então eu vejo vocês nos próximos vídeos, tá? Que nós vamos ter aí de verbal tenses e entre outros assuntos também que são muito importantes in English. Alright guys, you did a great job today. I'll see you next class. Bye bye!